Um garoto estava dormindo durante a noite e um parasita tentou entrar em seu corpo pelo seu nariz para controlar seu cérebro. Mas o garoto chamado Izumi Shinichi conseguiu apertar ele antes de entrar mais fundo. Mas ele acabou se enterrando no seu braço direito e enquanto ele voltava para casa no dia seguinte, Izumi Shinichi tenta salvar uma garotinha de ser atropelada e ele vê sua mão direita parar o carro. E muito confuso, ele tenta esfaquear sua mão com uma faca, mas o parasita revela sua forma bizarra em sua mão e quebra a faca. O garoto agora é forçado a conviver com o parasita, tentando manter isso em segredo de seus pais. E mais tarde, o parasita de Shinichi leva ele até um cachorro que foi habitado por um outro parasita, e ele mostrou que a única maneira de matá-lo é destruir o coração do hospedeiro. O parasita de Shinichi dá a si mesmo o nome de Big, e depois o rapaz impressiona a garota Satomi ao fazer a cesta vencedora em um jogo de basquete na escola, mas um valentão fica com ciúmes e começa uma briga com ele do lado de fora. Izumi Shinichi recua de medo, mas Mig força ele a revidar e dar um soco no valentão. E mais tarde, Shinichi descobre que vários assassinatos horríveis estão sendo relatados em vários locais do mundo, e Mig conta para ele que parasitas praticam canibalismo para sobreviver. E nesse momento, Mig sente um parasita próximo, controlando um homem. E então Shinichi vai para um beco para afastá-lo de outras pessoas, e o homem sinistro convida Mig para se juntar a ele. Mas o parasita Mig escolhe apenas matar o homem e permanecer com o corpo do garoto. E depois que ele come panquecas com a garota Satomi, eles veem 3 bandidos atirando pedras em um gato, enterrado na caixa de areia de um parquinho. E Shinichi impede eles, deixando a garota Satomi surpresa por sua aparente mudança de personalidade. E durante uma assembleia escolar, Shinichi fica de boca aberta ao descobrir que sua nova professora de matemática é uma parasita e sabe de seu segredo. E depois da aula, Shinichi encontra a professora, em particular no escritório, onde ela declara que não está interessada em lutar e pede para que ele encontre ela depois da escola. Então eles se encontram em um restaurante, onde ela apresenta seu parceiro e revela que está grávida. E conta que os parasitas são capazes de produzir humanos. E no dia seguinte, durante a aula, um homem chamado Senhor A entra na escola, atacando a equipe e forçando os alunos e os professores a evacuarem. Mig recomenda usar a multidão de alunos como escudo para emboscar o Senhor A, mas Shinichi discorda e corre para o último andar para atrair o inimigo para longe dos alunos. E Mig lembra ele que eles devem lutar juntos e são atacados pelo Senhor A. E enquanto Mig e o Senhor A trocam ataques rápidos, Shinichi aproveita a oportunidade para perfurar o homem no peito com uma perna de mesa de metal. E mortalmente ferido, o Senhor A tenta encontrar a professora, mas ela detona uma explosão com tanques de gás para matá-lo e ela escapa com segurança. A professora é forçada a desistir da escola e Shinichi a encontra quando ela sai, e ela explica que todo parasita nasceu para se banquetear com humanos. E enquanto isso, Mig tenta se separar do corpo de Shinichi e os pais do garoto planejam uma viagem para a praia. Mas embora o rapaz se preocupe bastante com a segurança deles por causa dos assassinatos recentes, ele com dificuldade concorda que eles devem ir. E após comentários de seus pais e seus amigos, Shinichi está suspeitando que ele está passando por mudanças psicológicas, e quando ele vê uma gangue de delinquentes, ele entra e impede eles, mas leva uma surra. E antes que a gangue vá embora, uma membro feminina da gangue chamada Kana Himishima percebe algo assustador nele. E depois da escola, a gangue sequestra Satomi e Shinichi tenta fazer alguma coisa, mas ele não é páreo para os valentões e ele está recusando a ajuda de Mig. Mas então um aluno veterano chega com um grupo de alunos para lidar com os valentões e sua gangue. E mais tarde, depois que Satomi sai, a garota Kana aparece para se desculpar. Mas quando ela aperta as mãos, ela novamente percebe algo estranho e Mig pensa que Kana pode sentir parasitas. E enquanto isso, um parasita que estava procurando um corpo feminino ataca a mãe de Shinichi e toma seu corpo como hospedeiro antes de atacar seu pai, Kazuyuki. Shinichi recebe uma ligação de seu pai, avisando ele sobre sua mãe, mas ele fica chocado quando de repente ela chega em casa e perfura o peito dele. E depois que a senhora Nobuko sai, Mig se funde ao corpo de Shinichi para selar o buraco dentro de seu coração e salvar sua vida. Shinichi é informado que seu pai está no hospital e jura matar o parasita que controla sua mãe. E no caminho ele conhece uma moça chamada Makiko Hayashi, uma jovem estudante que trabalha em uma pousada perto do hospital. E quando ele finalmente chega no hospital, Shinichi fica bravo quando seu pai se nega a ter visto o monstro e tudo sobre sua mãe. Ele está imaginando que isso é por causa de seu pai não querer aceitar a verdade. Shinichi fica na pousada mais próxima, onde Makiko trabalha, enquanto planeja encontrar o parasita responsável pela morte de sua mãe. E Mig explica para o garoto que desde que ele consertou seu coração, seus sentidos estão inoperantes. E no dia seguinte, Mig sente um parasita próximo, e Shinichi corre em direção até o final do paredão, onde ele vê alguém que pode ser responsável pela morte de sua mãe. E então ele conhece um homem chamado Mamoru Uda, um humano que tem um parasita fundido em sua mandíbula, que o salvou de se afogar depois que ele caiu de um penhasco. Shinichi conta ao homem Mamoru como ele primeiro encontrou Mig, e depois como seu pai acabou ficando no hospital. E mais tarde, Mig explica ao garoto que havia células espalhadas por todo o corpo dele para fechar a ferida no seu coração, o que explica suas mudanças fisiológicas. E depois Mamoru sente a mãe de Shinichi, Nobuko,
Nobuko. O garoto vai em sua direção, no entanto, Migi adormece após se transformar em uma foice, deixando Shinichi para lutar sozinho. E o homem Mamura é gravemente ferido por Nobuko, e Shinichi chega para lutar contra ela sozinho. Sua mãe consegue ferir ele, mas Mamura executa um ataque surpresa, matando Nobuko. E depois de dizer adeus a Makiko, Shinichi retorna para a escola, e a professora grávida manda um hospedeiro controlado por parasitas para se passar por um aluno e ficar de olho em Shinichi. O Vale então suspeita que a garota Kana tem uma queda pelo protagonista e começa uma briga com ele. Mas o garoto usa sua nova força para se defender facilmente, e então Satomi observa que Shinichi mudou bastante desde seu retorno, especialmente quando ele joga um filhote de cachorrinho morto em uma lata de lixo. Entretanto, mais tarde, quando Shinichi percebe que estava começando a pensar como Migi, ele dá ao filhote um enterro apropriado. E na escola ele encontra um cara chamado Hideo Shimada, o parasita enviado pela professora, disfarçado de estudante transferido. No entanto, Migi não detecta o rapaz como uma ameaça. E depois a garota Kana percebe a energia de Shinichi se aproximando dela, mas era Hideo no lugar dele. Shinichi chega e avisa ele para ficar longe de seus amigos. E embora reconheça que ela tem a habilidade de sentir a energia das outras pessoas, Hideo se pergunta por que Shinichi não consegue sentir sua presença e acha que o parasita pode ter uma fraqueza. O chefe da polícia interroga o pai do nosso protagonista sobre o parasita que atacou sua mãe e confirma sua semelhança na forma de um parasita em um esboço desenhado por um ilustrador de perfis criminais. E o ilustrador também é o irmão mais velho de uma menina chamada Yuko. A garota Yuko começa a suspeitar de Hideo e mais tarde ela testemunha ele sendo atingido por uma bola de beisebol, mas permanecendo ileso. E enquanto tenta resolver as coisas com Satomi, Shinichi é interrompido por Migi, que sente Hideo se preparando para enfrentar o valentão e sua gangue. O protagonista segue Hideo e avisa a gangue e seu líder para deixarem ele em paz. E a garota Satomi está mantendo distância por causa da personalidade irreconhecível dele. E enquanto isso, Yuko segue Hideo e descobre sua habilidade de mudar de rosto. Ela conta tudo o que descobriu para seu irmão mais velho, chamado Haruki. E no dia seguinte, Yuko confronta Hideo sobre sua identidade na sala de artes, enquanto mantém uma garrafa de diluente de tinta por perto para proteção. E ela joga a garrafa nele, e quando ele a ataca, ela então pula da janela para um lugar seguro. O produto químico faz Hideo perder a cabeça e entrar em um estado descontrolado de matança, e uma evacuação é iniciada, mas Shinichi entra novamente na escola, onde encontra Satomi viva, e a leva para fora do colégio, para um local seguro. E Migi sente que Hideo está no telhado, então Shinichi viaja para cima de outro prédio, a 300 metros de distância, onde Migi ajuda ele a tirar uma pedra no peito de Hideo, matando ele depois de causar 17 vítimas, incluindo alunos, professores e policiais. Eles foram massacrados por Hideo, e em uma reunião de alto nível do governo, eles decidem manter a existência de parasitas em segredo. E um cientista relata que parasitas podem ser identificados arrancando pelos de qualquer lugar do corpo, para verificar sua fisiologia, porque o pelo permanece vivo por um curto período de tempo. Shinichi finalmente conserta seu relacionamento com Satomi, e depois que ela agradece por salvá-la, ele não está querendo contar para a garota Kana a verdade sobre sua situação, embora ela possa detectar sua presença estranha. No entanto, quando Satomi pergunta à garota Kana sobre a mudança de personalidade dele, Kana nega ter notado qualquer diferença. Enquanto isso, um parasita chamado Goto, disfarçado de homem vestindo roupas de ginástica, mata 22 membros armados de uma organização criminosa, como maneira de experimento para testar sua habilidade de luta, sem ter que precisar das armas criadas pelos parasitas. O protagonista sente que Migi realmente se fundiu com ele, e durante um encontro com Satomi, ele sente uma dor no peito, mas então em seguida a garota Kana fica deprimida, depois de testemunhar Shinichi beijando Satomi, e se despedindo após um encontro, e mais tarde Migi sente 8 parasitas, na campanha de Takeshi para prefeito, promovendo o ambientalismo. E pelo visto Takeshi detectou a presença de Shinichi, e Migi não consegue identificar os reais motivos do político, e eles discutem as possibilidades de por que ele está se concorrendo para prefeito, e pensam que Takeshi Hirokawa está querendo criar um refúgio seguro para parasitas. E depois Shinichi encontra a garota Kana, preocupado que sua habilidade possa colocá-la em perigo. Ele combina um encontro com ela em um prédio abandonado, enquanto Migi está dormindo, e ele explica tudo sobre os parasitas, mas ela ignora isso, pensando que é uma piada, e promete mostrar Migi para ela. E um dia depois, Migi revela para o rapaz que a garota Kana emite um sinal bastante fraco, detectável por parasitas, o que significa que eles também podem acabar procurando ela. E ele convence seu parasita a revelar sua verdadeira forma, ao planejar se encontrar com Kana. Mas ele decide cancelar o encontro, pois encontrou alguns parasitas. E mais tarde a garota Kana então imagina que Shinichi estará no prédio abandonado novamente. Então novamente ela usa seus instintos para rastreá-lo, mas em vez disso ela encontra um outro parasita, que ataca ela. O parasita esfaqueia a garota no peito, e assim que Shinichi chega, ele arranca o coração do hospedeiro, e uma fúria incontrolável. E a garota morre nos braços dele, e em seu funeral, ele parecia calmo, se perguntando se ainda era humano. O prefeito recém-eleito Takeshi Hirokawa realiza uma reunião de parasitas sobre o
incidente do parasita desonesto que matou a garota Kana. A professora suspeita que Shinichi está envolvido nisso, e ela contrata um investigador particular, chamado Shiro Kuramori, para seguir Shinichi, e organiza um grupo de bandidos para atacar ele, na esperança de revelar a coisa estranha na mão direita dele. E enquanto isso, a garota Satomi está confusa sobre o comportamento de Shinichi. E anoitecendo, Shinichi foi seguido e retorna ao prédio abandonado para lamentar a morte de Kana. O espião acaba vendo Migi, que na mesma hora tenta matá-lo, mas Shinichi impede. E no dia seguinte, Migi e Shinichi assistem às filmagens na câmera de vídeo de Kuramori e percebem que ele estava sendo observado. E dias depois, Shinichi vê Kuramori ferido, que ainda fica seguindo ele. E depois o protagonista encontra a garota Satomi para contar toda a verdade sobre ele, mas ele ainda estava pensando se realmente devia fazer isso, o que acaba criando uma divisão mais profunda no relacionamento deles. E Shinichi procura Mamoru para ajudá-lo a capturar e interrogar Kuramori. E enquanto isso, quando Kuramori conta à professora Reiko que ele foi atacado pela mão direita de Shinichi, ela diz que não pode acreditar nele e conta que não quer mais seus serviços. E caso você queira a continuação desse anime, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.